Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 05/2021. São 14 horas, a reunião está sendo realizada online. Então, muito boa tarde a todos os conselheiros. Tá? E vamos dar início. Então, o primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata anterior de 04/2021, que tinha sido posta à disposição dos senhores conselheiros. Algum comentário a respeito da ata? Sem comentário. Aprovado? Não. Aprovado, presidente. Aprovado. Obrigado. Petersen? Aprovado, presidente. Obrigado. Então, também aprova, a ata está aprovada. Passamos em seguida para as matérias. Análise do processo de número 00088883900/18-7, que trata da homologação de termos aditivos aos contratos de programa da Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Então, por favor, conselheiro Mangion, passo-lhe a palavra para Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma saudação especial para o conselheiro Alexandre Corsi, que é a primeira sessão dele aqui junto com a gente, que tomou posse acho que foi de sexta-feira, né? Não, na semana passada já, na outra retrasada. Bela lembrança aí, então, eu estava passando meio batido. As boas-vindas para o conselheiro. Obrigado. Relatório. Trata o presente expediente sobre a homologação dos contratos de programa celebrados com os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão, visando a contratação de parceria público-privada para o atendimento das obrigações atinentes aos serviços de esgotamento sanitário nas aludidas municipalidades. O processo está instruído com cópia dos aditivos já firmados pelos municípios e pela Corsan, bem como por outros 4 aditivos pré-existentes a estes, celebrados com os municípios de Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. A Diretoria de Qualidade, através do Memorando 290, apresenta que as alterações promovidas pelos aditivos contratuais não guardam relação direta com as atribuições legais da Diretoria de Qualidade dos Serviços, pois se referem a procedimentos relacionados às obrigações dos municípios em relação à parceria público-privada, a ser promovida pela Corsan e dilação do prazo do contrato de programa. A Diretoria de Tarifas, através da informação número 60/2018-DT, verifica que as alterações promovidas pelos aditivos contratuais referem-se às obrigações dos municípios em relação à parceria público-privada a ser promovida pela Corsan e dilação do prazo do contrato de programa, bem como obrigações da Corsan com o município, em especial no que se refere ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação AGERGS 66/2019, lembra que a licitação para a contratação de concessão administrativa PPP por parte da Corsan teve o edital homologado pelo Conselho Superior da AGERGS, nos autos do expediente SEI 657-3900-18-2, que redundou na resolução homologatória 177/2018. E agora a Corsan encaminha os aditivos celebrados com os municípios que aderiram à ideia da concessão administrativa, o que atende ao prescrito no inciso 4 do artigo 4º da Lei 10.931, razão pela qual foram analisados. Refere que, além dos municípios cujos aditivos foram encaminhados para homologação, integram o programa da PPP da Corsan as cidades de Canoas e Guaíba, sendo que o aditivo do município de Guaíba não foi encaminhado para a homologação. Com relação a Canoas, assim como os municípios de Esteio e Sapucaia do Sul, a AGERGS não possui convênio de regulação, não detendo, portanto, competência homologatória. Deste modo,
os aditivos de Esteio e Sapucaia do Sul, constantes do presente estudo, não serão analisados. Os contratos de programa dos municípios com os quais a AGERGS possui convênio de regulação foram identicamente editados no que tange aos seguintes tópicos: inserção de cláusula concedendo autorização municipal para a contratação de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para execução de obras de infraestrutura de esgotamento sanitário, complementarmente à infraestrutura já instalada ou não, com inclusão do crescimento vegetativo ao longo do contrato, melhorias, manutenção e operação dos sistemas de esgotamento sanitário, englobando também a realização de programas comerciais em gestão do parque de hidrômetros, com a assunção da identificação de fraudes e irregularidades. Inclusão de cláusula para a prorrogação da vigência de todos os contratos de programa para mais 37 anos, com previsão da possibilidade de dilação por igual período. Previsão de cobrança de tarifa de esgoto pela disponibilidade da rede coletora. E inclusão da obrigação municipal de participação ativa na governança da parceria, na pessoa do prefeito ou de pessoa por ele indicada. Tais cláusulas foram padronizadas, constam dos aditivos em exame e correspondem à alteração da cláusula 4ª, com inclusão da subcláusula 3ª, autorização para a PPP, alteração da cláusula 25, prorrogação dos prazos contratuais, alteração da cláusula 12ª, com inclusão da subcláusula 3ª, cobrança da tarifa pela disponibilidade da rede, alteração da cláusula 20ª do contrato, com inclusão do inciso 21, participação do município na governança da parceria. Todas os contratos de programa ora em exame. Há diferenças nos aditamentos unicamente no que pertine ao modo como os serviços serão implantados e a constituição e ou alteração dos fundos municipais de gestão compartilhada. Os municípios de Alvorada e Eldorado do Sul tiveram instituído o fundo municipal antes inexistente. Relativamente ao regramento dos referidos fundos, há diferenças nas alíquotas e na existência ou não de aportes financeiros extraordinários por parte da Corsã. A Alvorada ganhou o aporte de R$20 milhões e alíquota de 3% sobre o faturamento mensal dos serviços de esgotamento no município. As disposições do contrato relativo aos fundos de gestão compartilhada de Gravataí e Cachoeirinha já existente foram modificados. O Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Gravataí teve alíquota de 2% sobre o faturamento mensal, acrescido das penalidades contratuais, de eventuais aportes efetuados pelas partes, além de remanescentes de contas de investimento gerida pela concessionária. Já o Fundo Municipal de Cachoeirinha passará a ter alíquota de 4%, também acrescido das penalidades contratuais e de eventuais aportes efetuados pelas partes, além de recursos externos, onerosos ou não. O Fundo Municipal de Viamão também sofreu alteração no que pertine à destinação dos recursos. Ademais disso, o aludido aditivo também dispôs sobre o cumprimento das metas de universalização estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento e sobre a avaliação dos ativos existentes no município, ficando a concessionária obrigada a entregar laudo de avaliação dos bens reversíveis até o último dia de 2019. Observa-se, outro sim, a existência de autorização legislativa para todas as cláusulas constantes dos aditivos. Tanto a Lei Municipal 3.172/2018 de Alvorada, quanto as leis municipais 4.345/2018 de Cachoeirinha, 4.584 de 2017 de Eldorado do Sul,
3.972 de 2018 de Gravataí e 4.374 de 2015 de Viamão, autorizam os poderes executivos locais a alterar a redação dos termos de cooperação firmados com o Estado e a redação dos contratos de programa celebrados com a Corsã, no intuito de que a concessionária adote todos os procedimentos cabíveis à contratação de parceria público-privada de acordo com a Lei Federal 11.079 de 2004 e com a Lei Estadual número 12.234 de 2005. De igual forma, as legislações municipais autorizam a prorrogação do prazo dos contratos de programa vigentes em mais 37 anos, a fins de compatibilizá-los com o prazo de vigência da parceria público-privada, que, segundo a legislação federal, não pode ultrapassar 35 anos. Cumpre, ademais, pontuar que, à exceção dos municípios de Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí, os demais aditivos equivalem aos primeiros celebrados entre a Corsã e os municípios. Alvorada já havia celebrado 2 aditivos anteriormente, tendo o primeiro como objeto a previsão de prazos máximos para a recomposição dos pavimentos urbanos após a abertura das valas para concertos e ou intervenções da concessionária, com estipulação de sanções para o caso de descumprimento e estipulação de padrões de qualidade das recomposições. O segundo, para o fim de acrescentar ao contrato a obrigação do município de elaborar plano municipal de saneamento até a data acordada entre as partes, com previsão de revisões a cada 4 anos. Gravataí, de igual forma, celebrou o primeiro aditivo para fins de também acrescentar ao contrato de programa data para a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Cachoeirinha, por sua vez, celebrou aditivo para a inclusão de anexo ao contrato de programa, a saber, regimento interno do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. Os mencionados aditivos, assinados entre 2010, 11 e 2014, não chegaram a ser encaminhados para homologação da agência. Não obstante isso, uma vez que o conteúdo de todos eles não inovou a ponto de desvirtuar os contratos de programa já homologados pela AGERGS, não enxergamos óbice no exame da legalidade dos aditamentos agora encaminhados pela Corsã. Com efeito, a AGERGS detém capacidade homologatória por força dos convênios de regulação, por meio dos quais os municípios lhe delegaram a função reguladora dos serviços de tratamento e fornecimento de água e esgotamento sanitário sob sua titularidade. No que diz respeito à solução encontrada pela Corsã para executar as obras de esgotamento sanitário, tem-se que a matéria PPP, concessão administrativa, está normatizada em nível federal e estadual, já tendo passado pelo estudo de vários entes de controle do Estado, dentre eles a própria AGERGS, quando da homologação do edital, havendo, portanto, legalidade no objeto dos aditivos em tela. No que concerne a autorização para a cobrança da tarifa de esgoto pela disponibilidade da rede coletora, a matéria está regulamentada, tendo ocorrido sua normatização por meio da Resolução Normativa AGERGS número 35/2016. Relativamente à inclusão da obrigação de um município participar ativamente na governança da parceria, a medida assegura transparência e colaboração, o que é de todo positivo. Por fim, no tocante à ampliação dos prazos contratuais de 25 para mais 37 anos, com possibilidade de prorrogação, opina a diretoria jurídica pela impossibilidade de homologação dos aditivos. A despeito de a lei de concessões não possuir disposição expressa quanto à inviabilidade de prorrogação, o certo é que a inclusão prévia de tal medida em editais, contratos ou aditivos contratuais não se coaduna com o princípio da igualdade e com a ideia do próprio Instituto. A prorrogação deve ser eleita como solução alternativa,
não devendo ser prevista de forma antecipada, a teor do entendimento adotado pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante informações 77/2009, 78/2009, 80/2009, 81/2009, exemplificativamente. E pela própria GERCS, desde a análise dos editais de concessões de estações rodoviárias em 2010. Há, portanto, entendimento vigente no Estado de que a prorrogação não pode ser realizada, salvo como uma das medidas de readequação econômica financeira do contrato, uma vez que o prazo contratual é estabelecido em função da necessidade de amortização e justo retorno dos investimentos realizados. Nesse sentido, o entendimento de Marçal Justem Filho, em Teoria Geral de Concessões de Serviços Públicos, São Paulo, 2003. Item 5.14.27. Previsão de prorrogação do prazo, segundo ele. Mantém-se a interpretação anterior no sentido da inconstitucionalidade da previsão genérica e abstrata, introduzida a prioristicamente no edital, propiciando a prorrogação do prazo da concessão. Essa solução deve ser reputada como inconstitucional, não sendo albergada sequer pela alusão explícita existente no artigo 175, parágrafo único, inciso 1º. Continua ele, item 5.14.27.2. O exaurimento do prazo e a extinção do empreendimento. Daí se segue que, atingindo o termo final de avença, o particular obteve integralmente aquilo que lhe fora assegurado e que ele próprio pretendia a prestação de serviço durante o período de tempo necessário para a obtenção de uma certa margem de lucro. Atingido o termo final, encerra-se o empreendimento privado. Item 5.14.27.3. O descabimento jurídico da prorrogação. Isso significa que assegurar ao concessionário a prorrogação do prazo de concessão equivale a atribuir-lhe uma vantagem incompatível. Item 5.14.27.4. O descabimento econômico da prorrogação. Mas há também um fundamento econômico excludente da prorrogação. As tarifas são fixadas segundo critérios que permitam a recuperação dos investimentos realizados ao longo do prazo da concessão. Ora, como calcular as tarifas depois de encerrado o referido prazo? Se o licitante já cumpriu as obrigações que lhe incumbiam e já foi recompensado por meio de tarifas durante o período previsto, a manutenção inalterada das tarifas depois do termo final não apresentaria fundamento técnico econômico. A única solução seria readequar cronogramas e programa de investimento. Item 5.14.27.5. Continua ele. O descabimento do argumento da satisfatoriedade da autuação. Não se pode contrapor o argumento de que o concessionário está prestando serviço de modo satisfatório para os usuários. Tal corresponde precisamente ao dever a ele imposto. O concessionário que fornece um serviço adequado, da mais elevada qualidade, está cumprindo seus deveres e tal não se assegura qualquer vantagem ou benefício jurídico peculiar. Por fim, o último item é 5.14.27.7. Síntese. A ausência de previsão prévia. Assim considerada a questão, evidencia-se a impossibilidade de previsão da prorrogação da concessão no edital de licitação. A possibilidade da prorrogação surgirá no final da concessão como decorrência de desvios que ocorreram de modo indesejável. A prorrogação é uma eventualidade, ao menos teoricamente.
derivada da infração do poder concedente aos seus deveres. O dever infringido pelo poder concedente é o de promover todas as medidas destinadas a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ao longo do prazo de concessão. Nesse sentido, é que deve-se interpretar a regra inconstitucional. Quanto às particularidades constantes dos aditivos em análise, ligadas em sua maioria às negociações dos fundos de gestão compartilhada, tratam-se de negociações políticas, cujos repasses e investimentos devem ser acompanhados pelos poderes municipais, frente aos quais a Corsã assumiu os compromissos, bem como pela AGERGS, no tocante às aplicações que digam respeito ao objeto da regulação. Desta forma, a diretoria jurídica opina pela homologação dos seguintes aditivos, salvo quanto à possibilidade de prorrogação contratual. Terceiro termo aditivo ao contrato de programa do município de Alvorada. Segundo termo aditivo ao contrato de programa do município de Cachoeirinha. Primeiro termo aditivo ao contrato de programa de Eldorado do Sul. Segundo termo aditivo ao contrato de programa de Gravataí. Primeiro termo aditivo ao contrato de programa de Viamão. A diretoria jurídica, a diretoria de tarifas, questionada sobre a amortização dos investimentos de longo prazo e sobre ativos financeiros pendentes, caso não haja prorrogação, esclarece através da informação 52/2020 DT que a AGERGS utiliza a metodologia de regulação por custo de serviço, com alguns mecanismos visando ao aumento da eficiência por parte do prestador. Os investimentos realizados pelo concessionário e considerados eficientes são amortizados no prazo de 50 anos, com depreciação linear. O cálculo da depreciação pelo método linear já é prática consolidada, de acordo com o entendimento técnico da área. Da revisão tarifária, seja ordinária ou extraordinária, são projetados os investimentos dos próximos 5 anos, quando da realização da mesma e trazidos a valor presente, atualizando a taxa de WACC, custo médio ponderado do capital. Além disso, é apurada a diferença entre projetado e realizado no período anterior, entre as revisões, e trazido a valor presente. A lógica do saneamento, quando considera os municípios regulados pela AGERGS e com contratos de programa com a Corsã, é a do subsídio cruzado, ou seja, os investimentos realizados em um município em particular são diluídos em todo o sistema de forma a não ensejar alterações bruscas de tarifa naquele determinado município. Desta forma, viabilizam-se os investimentos sem penalizar o usuário com uma tarifa deslocada da realidade. Os valores não amortizados no prazo do contrato de programa podem ser recuperados através da prorrogação do mesmo, da quitação por parte do município acorsando o valor correspondente, da solução através de mediação de conflitos ou mesmo judicialmente. Obviamente, muito dificilmente coincidirá o término do prazo contratual com a amortização completa dos recursos investidos. Desta forma, a menos que fosse adotada a metodologia do fluxo de caixa para cada município, o que não se reflete a realidade no presente momento, sempre existiriam resíduos. Deve-se destacar a inviabilidade, tanto do ponto de vista do regulador, quanto da lógica do subsídio cruzado, do tratamento individual, análise por município, em prejuízo do coletivo. Por fim, entende a diretoria de tarifas a necessidade de que, ao fim do contrato, os valores não amortizados dos investimentos realizados em determinado município sejam objeto de análise
e que a agência use suas atribuições no sentido de intermediar e encontrar a melhor solução possível para o conflito. Sendo assim, conclui que, ao fim do contrato, a concessionária tem as seguintes possibilidades. 1. Propor a prorrogação do contrato de programa ao município. 2. Ser indenizada pelo município dos valores ainda não amortizados. 3. Utilizar da intermediação do regulador com vistas a celebrar acordo. E 4. Resolver o conflito na esfera judicial. Considerando as alterações ocorridas na Lei 11.445 de 2007 e que poderia repercutir sobre o prazo contratual objetos aditivos, a Corsan e as prefeituras de Alvorada, Eldorado do Sul, Gravataí, Cachoeirinha e Viamão são oficiadas pela Gerges para que se manifestem acerca do prazo contratual dos aditivos, ampliado para 37 anos, com possibilidade de prorrogação por igual prazo, bem como a incidência dos referidos dispositivos aos termos aditivos. A Corsan, através da informação 19/2020 UNPE, manifesta-se contrária à orientação contida na informação 66/2019 da Diretoria Jurídica, no sentido de que não devem ser homologados os aditivos aos contratos de programa na parte em que prorrogam suas vigências por mais 37 anos. Da forma como apresentada a fundamentação, passa-se a impressão de que os contratos somente podem ser alterados depois de ocorrida determinada causa de desequilíbrio, ou quando, encerrada sua vigência, ainda restarem investimentos a serem amortizados. Todavia, é preciso destacar que os contratos de trato sucessivo e de longa duração, tais como os contratos de programa, incompletos pela sua própria natureza, estão em constante análise pelas partes, e nesse espaço podem ser projetados eventos que em momentos futuros poderão ajustar a base objetiva do contrato e autoriza sua extensão em momento presente. Além disso, não se pode olvidar que os contratos de serviços públicos, pela sua robustez, servem de base para outros contratos, dos quais as partes podem se valer para atingir o objetivo principal, que é o interesse público. Desta feita, esses contratos acessórios, por vezes, demandam ajustes na avença principal, e foi justamente o que aconteceu no caso em análise. A Corsan, visando acelerar o cumprimento das obrigações assumidas com os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão, modelou a parceria público-privada em esgotamento sanitário. A Corsan utilizou a metodologia do fluxo de caixa projetado, como bem destacado pela Diretoria de Tarifas, para o desenvolvimento da modelagem econômico-financeira da PPP. Resumidamente, a partir dos inputs com projeção de demanda, CAPEX, OPEX e de custos de capital, foram identificados os principais resultados com valores da contraprestação necessária para remunerar os investimentos da concessionária, custear os serviços prestados, retorno do negócio e ainda definir o valor das garantias públicas ofertadas. Além disso, se identificou o tempo necessário para adequada remuneração da concessionária e o equilíbrio da concessão, qual seja 35 anos. Esse foi o prazo atribuído ao contrato da PPP. A avaliação econômica e financeira do modelo proposto foi efetuada a partir da análise do fluxo de caixas projetado pela Corsan ao longo do período previsto da contratação da SPE de 2019 a 2053, com os efeitos da modelagem. Também se analisou a formação
da receita exclusiva do segmento esgoto versus o pagamento da contraprestação formada a partir de mecanismos de pagamento. Essa foi a principal razão para a extensão do prazo dos contratos de programa. Pontue-se também que o contrato da PPP, visto que acessório, deve ter vigência igual ou inferior ao do contrato principal. Outro sim, a extensão do prazo serviu como 1. Mitigar os riscos atribuídos contratualmente à concessionária e 2. Indutor indireta do deságio do preço unitário da licitação da PPP. Conclui a Corsan que não há ilegalidade na prática adotada, razão pela qual devem ser homologados pela agência reguladora os aditivos ora analisados. Através do ofício 984/2020 GP, a Corsan apresenta uma complementação, na qual noticia que está atenta às alterações decorrentes do novo marco do saneamento e que aguarda a regulamentação da Lei 14.026 de 2020 para revisar os instrumentos contratuais de forma a atender à nova legislação, caso necessário. Ressalta que os termos aditivos firmados com os municípios em questão já tinham por objeto atender à universalização preconizada pelo Plan SAP, de forma economicamente viável e respeitando a modicidade tarifária a justificar, inclusive a extensão dos prazos contratuais, conforme justificado na manifestação anterior. Registra que os aditivos foram formalmente encaminhados à AGERGS em agosto de 2018 e observaram a governança estabelecida pela legislação vigente, inclusive passando pelo crivo e autorização dos poderes concedentes dos serviços. O expediente é encaminhado à diretoria jurídica, que através da informação DJ AGERGS 124/2020, referiu sua opinião anterior pela homologação parcial diante da adoção do entendimento jurídico doutrinário que desaconselha a prévia autorização da prorrogação da concessão por igual período ao contratualmente estabelecido, o que, no presente caso, levaria a vigência da avença para mais 74 anos a contar da assinatura dos referidos aditivos. Esclareceu que jamais se desconheceu que os contratos de concessão são dinâmicos, havendo, sem dúvida alguma, a possibilidade de prorrogação, fins de equilíbrio ou cumprimento de metas, mas daí a obter-se autorização genérica de forma antecipada para a prorrogação por prazo idêntico à vigência original, sem limitação do objeto, até porque seria impossível prever, é temerário. Há vasta posição doutrinária nesse sentido. Acrescenta que as necessidades de prorrogação precisam ser estudadas caso a caso, com autorização contemporânea, e que há a violação do princípio da razoabilidade, corolário dos princípios fundamentais, em especial do devido processo legal, na sua acepção substancial. A prévia autorização para a prorrogação dos contratos por mais 37 anos, período correspondente a quase 4 décadas. Desta forma, os contratos de programa considerados a possibilidade de prorrogação teriam uma vigência total de mais de 80 anos. Seja como for, abstraindo entendimento jurídico ou o juízo que se possa fazer sobre a totalidade da vigência de cada contrato, que cada contrato poderia vir a atingir e o que efetivamente é realizado em termos de investimentos e melhorias dentro desses significativos períodos, o certo é que, diante do agora estatuído pela legislação federal, a homologação ou não desse ponto específico, previsão de prorrogação por mais 37 anos, requer expressa determinação para a implantação dos ajustes necessários consoante estatuído
na Lei Federal 14.025 de 2020. Ao alterar a Lei 11.445 de 2007, a nova legislação determinou que os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, devem viabilizar a universalização dos serviços de esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033 ou, impreterivelmente, até 1º de janeiro de 2040, cabendo a responsabilidade do acompanhamento de tais determinações legais às entidades reguladoras. Deste modo, ou efetivamente se adota o entendimento da inadequação de prorrogação do prazo contratual e, via de consequência, pela homologação parcial dos termos aditivos, ou se homologa integralmente os aditivos, os aludidos instrumentos, uma ou alternativa necessariamente acompanhada da determinação para a readequação de prazos e metas em observância ao agora expressamente prescrito pela legislação federal. Muito embora a escolha caiba ao Conselho Superior, o certo é que só a extensão do prazo original dos contratos de programa em 37 anos, conforme a nova redação da cláusula 6ª, já supera os prazos estabelecidos pela Lei Federal 14.026 de 2020, atingindo o ano de 2055, merecendo de igual forma ajustes e adequações. Homologando-se a cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação de mais 37 anos, os prazos atingiriam o ano de 2092, o que, em tese, não acarretaria maiores consequências, à exceção das divergências jurídicas, desde que a universalização ocorra impreterivelmente até 2040. Apesar da Lei 14.026 de 2020, ao vedar futuras contratações por meio de contratos de programa, ter estabelecido no parágrafo 3º do artigo 10 que os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, tal previsão reclama interpretação sistemática com as demais disposições legais acrescentadas à Lei 11.445 de 2007, pela Lei 14.026 de 2020, a saber, artigo 10b, que se refere tanto aos contratos de programa em vigor, quanto aos contratos provenientes de licitação para a prestação de serviços de saneamento, caso da PPP da Corsã, incluídos aditivos e renovações, todos condicionados à comprovação da capacidade econômica e financeira que viabilize a universalização até 31 de dezembro de 2033. Artigo 11b, caput e parágrafo 9º, que determinam que os contratos de prestação de serviço público de saneamento, seja contrato de programa, seja contrato de concessão, deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de percentual de 99% e de 90% para água e esgoto, respectivamente, até 31 de dezembro de 2033, com permissão para a dilação até 1º de janeiro de 2040. E isto é de rigor, uma vez que a PPP, a despeito de ser contrato acessório, foi contratado com foco da universalização do esgoto na região abrangida pelos municípios beneficiados. A lei federal disciplina ainda, acresce-se, que os contratos em vigor que não possuírem metas condizentes com o atingimento dos percentuais previstos nos artigos 11b, acima referido, terão até 31 de março de 2022 para se readequarem,
conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 11b. Na mesma senda, a disciplina do parágrafo 2º do mesmo artigo 11b estabelece que contratos licitados com metas diferenciadas, apesar de permanecerem inalterados, deverão buscar alternativas para atingimento das metas previstas no caput, 99% e 90%, até o final de 2033, seja através de prestação direta do remanescente, ligação complementar para atingimento da totalidade das metas e ou aditamento de contratos já licitados, incluído eventual reequilíbrio econômico e financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. Assim, considerando-se que os aditivos foram cerebrados para viabilizar a contratação da PPP, cujo escopo maior é justamente a execução de obra de infraestrutura de esgotamento sanitário, melhorias e manutenção das já existentes, bem como a operação do sistema de esgotamento, a readequação das metas é imprescindível, sendo imperioso o enfrentamento de tal questão neste momento, quando da homologação. Por fim, quanto ao conteúdo da informação número 52 da Diretoria de Tarifas, que se posicionou a favor da autorização prévia para a prorrogação do prazo contratual, uma vez ter afirmado que os investimentos são, em regras, amortizados em 50 anos, isso se considerando a utilização da metodologia pelo custo do serviço, aplicada pela agência nos contratos de programa padrão, se faz apenas a ressalva, e para o fim exclusivo de subsidiar o convencimento do Conselho Superior de que talvez seja oportuno vir aos autos a projeção de amortização de investimentos pelo fluxo de caixa, sobre o qual, aliás, argumenta a informação 19/2020 da Corsan, já que a alteração do prazo dos contratos de programa ocorreu justamente em função da PPP. Quanto a este aspecto, pontue-se que, por meio do documento SEI 283504, a Corsan afirmou que o tempo necessário para a adequada remuneração do concessionário e o equilíbrio da concessão é de 35 anos, mesmo prazo atribuído ao contrato de PPP. Por fim, opina-se pela homologação dos termos aditivos, com determinação da readequação do planejamento até 31 de março de 2020, fins de atingimento das metas até 31 de dezembro de 2033, ou impreterivelmente até 1º de janeiro de 2040. Analisando o expediente, percebi que estava havendo um desentendimento sobre a questão da possibilidade ou não da prorrogação entre a diretoria jurídica. Enquanto a diretoria jurídica se manifestava sobre a prorrogação do prazo, a Corsan se manifestava sobre o próprio aditamento do prazo contratual. Desta forma, solicitei nova manifestação da Corsan, bem como fosse encaminhado o aditamento do contrato de programa com o município de Guaíba, que até então não havia sido apresentado. Posteriormente, retornei o processo à diretoria jurídica para análise complementar dos documentos apresentados. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Parabéns aí pela sua brilhante análise do processo. Nós temos uma inscrição agora na parte de manifestações. Então, eu peço para o prefeito de Viamão, Valdir Bonato, está aberta a palavra pelo prazo de 10 minutos, só confirmando se ele está presente. Prefeito, tinha solicitado a inscrição. Presidente. Pois não, Eleonora? Desculpe, só uma questão de ordem. A gente tem a inscrição da Corsan também. E pelo nosso regimento, a Corsan deveria se manifestar primeiro. Então, desculpe. Se quiserem inverter, não há problema. Só não. Desculpe, foi falha minha na sequência aqui. Então, eu passo
Desculpe, passo a palavra para... desculpe, prefeito, o senhor fala depois, tá? Passo a palavra, então, para os representantes da Corsã. Tem 10 minutos, por favor. O doutor Éden José Ferreira Zarque Soares e Alessandra Cristina Fagundes dos Santos. 10 minutos para o pronunciamento. Boa tarde. Assim, antes de eu iniciar, para nós não tem problema inverter a ordem, tá? Se o senhor quiser dar preferência para o prefeito, para nós está tranquilo também. Não, vamos seguir absolutamente o rito que para não termos nenhum tipo de questionamento. Obrigado. Tudo bem. Então, primeiramente, boa tarde, né, aos conselheiros. Dando uma saudação especial para o conselheiro Alexandre Porce, né? Tem aí um mandato recém-iniciando que possa seguir aí com bons frutos até o final. Então, aqui presentes estamos eu, Éden e a doutora Alessandra, representando a Corsã. Também tem o doutor Felipe e a Fernanda, também é do departamento aqui que cuida da regulação. Então, considerando que o conselheiro relator elaborou, confeccionou um relatório bastante robusto, bastante completo, então, tentar ser breve aqui nas minhas considerações, porque o tema já foi abordado, assim, de uma maneira bastante suficiente. Então, aqui, do nosso lado, a Corsã optou, né, nós vemos, assim, como um ato de coragem, inicialmente, avançar sobre um tema tão delicado que é uma parceria público-privada. A Corsã reconheceu uma necessidade de se fazer cumprir de maneira acelerada as metas que estavam previstas no contrato de programa, né, metas de universalização. Então, modelamos esse projeto, né, a Alessandra, que me acompanha, ela foi gerente do projeto da modelagem, na fase da modelagem, e hoje nós estamos em uma fase contratualizada, né, de operação assistida, inclusive. Então, para a gente poder avançar sobre esse projeto, necessariamente, a gente teve que trabalhar na base que trazia sustentação, né? Trazia maior segurança jurídica para o projeto, que era uma adequada extensão dos contratos de programa. Então, a modelagem ideal do projeto da PPP, ela teve 35 anos, justamente para que dentro do fluxo de caixa projetado a gente pudesse incorporar a amortização dos investimentos realizados pelo parceiro privado. E, naturalmente, a gente precisou olhar para os contratos de programa e também fazer uma extensão de prazo, né? Solicitamos aos municípios uma extensão de 37 anos. O contrato da PPP tem 35, mas os contratos de programa 37, justamente porque ao final do contrato da PPP há uma necessária reversão de bens. Então, é necessário estabelecer um procedimento de reversão dos bens, porque ao final do contrato da PPP, a Corsã volta a operar os sistemas e também ficar responsável por eventual expansão e tudo mais. Pois bem, e também solicitamos aos municípios incorporar uma cláusula que permitisse que, quando estivéssemos próximos do encerramento original, pudéssemos sentar e acordar uma eventual prorrogação, né? Essa previsão de mais 37 anos, ela não é uma prorrogação automática, né? Ela necessariamente e naturalmente passa por um ajuste entre as partes, né? Então, no nosso olhar, isso é também mais um item que permite essa contratualização, né? Ela não é uma imposição, ela é um momento, uma previsão de que no momento futuro as partes vão sentar para se conversar, e principalmente para lá na frente a gente conseguir olhar bem ao pé da letra eventuais reflexos decorrentes do contrato da PPP. Então, eu faço aqui menção às manifestações que encaminhamos anteriormente, né? O ofício 983/2020, o 984, também foram escorados em informações internas aqui da nossa unidade de negócios e parcerias estratégicas, né, que é a unidade responsável pela gestão do contrato da PPP da região metropolitana e também pela modelagem das novas que estão sendo estudadas. Mas eu também não posso deixar de mencionar
um ponto bastante nevrálgico que foi levantado pela diretoria jurídica, né? Principalmente na informação 173/2020, aonde ela menciona que, já olhando para esses reflexos decorrentes da 14026, né, posteriormente foi regulamentada pelo decreto 10588, que é uma discussão sobre uma possibilidade de se prorrogar contratos de programa vigentes, mesmo com um limitador para confecção de novos contratos. Então, ali foi bem pontuado pela diretoria jurídica que os contratos vigentes, eles estão resguardados aí por uma disposição constitucional que impede que leis novas retroajam e acabem ferindo atos jurídicos perfeitos, né? Então, essa é uma posição que nós também entendemos adequada, porque na nossa leitura, uma lei nova não pode retroagir a ponto de prejudicar o que já aconteceu e já está concretizado. Mesmo uma cláusula que trate de uma possível prorrogação do contrato. Então, esses assuntos eles estão sedimentados dentro de um contrato em que a autonomia da vontade das partes foi respeitada. Então, não poderia vir uma lei nova e alterar tudo que foi posto, né? Mesmo que alguém sustente aí doutrinariamente alguma possibilidade dentro do direito brasileiro de uma retroatividade mínima, média ou máxima, né? Mas é certo que a doutrina dominante é aquela de que preserva o que se aconteceu no passado para que a lei passe a ter efeitos dali para frente, né? Então, assim como eu mencionei no início, né, ser breve, e o nosso pedido aqui é para que, dentro do que foi orientado e foi opinado pela diretoria jurídica, é que esses termos aditivos eles sejam homologados, né? E aí, como nós estamos aqui eu e a Alessandra estamos representando para fazer a sustentação oral, então eu passo para ela eventualmente complementar o que ela entender necessário. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o nosso relator, né, o conselheiro Luiz Henrique, né, na pessoa dele cumprimento todo o conselho da GERGS. Também um cumprimento especial para a doutora Estela Mares, aí de longa monta, foi minha companheira num grupo de trabalho em que nós, juntamente com a FAMURS e alguns membros do Ministério Público, na época idealizamos esse modelo de contrato de programa que hoje é ainda uma proposta vigente para todos os municípios em termos de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Foi um trabalho longo e que a gente está vendo aí evoluir muito, né? Tanto nas iniciativas da Corsã quanto nas iniciativas de regulação do setor de saneamento da própria GERGS, né? Então, eu acho que a gente vem aí, como diz o novo slogan da Corsã, a gente vem aí evoluindo, né? Bom, eu acho que eu ratifico aí todas as palavras do Éden, até então manifestadas, e eu gostaria de complementar com relação àquele item do conselheiro Luiz Henrique a respeito do fluxo de caixa. No momento em que nós definimos os 35 anos, né, de vigência do contrato da PPP, como bem disse o Éden, né, nós propusemos para os municípios os 37 anos justamente para dar tempo, né, desse prazo de transição, de uma reversão, principalmente dos ativos, reversão dos serviços, né? E definimos os 35 anos de acordo com a capacidade de amortização nesse fluxo de caixa do projeto, a amortização dos investimentos realizados do parceiro privado, né? Por ser um Project Finance, então, nós tivemos que, dentro de todos os componentes desse fluxo de caixa, como bem apontado pela diretoria técnica, nós equilibramos todos esses componentes de CAPEX, de OPEX, retornos financeiros, e isso deu 35 anos, um prazo que também cabia dentro do fluxo de caixa da Corsã em relação ao pagamento das contraprestações. Com relação à base de ativos, esse trabalho ele está sendo acompanhado, inclusive, pela GERGS,
que é uma contratação de uma consultoria que nós fizemos, é um trabalho da Deloitte, em que ela está fazendo toda a nossa avaliação dos ativos, né? Eu acho que esse trabalho é de fundamental importância, assim como o trabalho que está sendo desenvolvido dentro da Agergs, justamente para a gente chegar no valor da nossa base de ativos e em como ela está hoje em relação à sua amortização. Eu acho que esse trabalho ele vai contribuir muito nessa resposta. Na época, como nós ainda não tínhamos o retorno desse trabalho, nós negociamos com os municípios dessa forma, né? Uma previsão de prorrogação dos contratos com uma manifestação prévia, com um ano anterior para as partes sentarem e conversarem, justamente para aferir essas razões, né? Existindo as razões, né? Como bem comentado, legalmente reconhecidas, motivadoras de uma prorrogação de contrato, aí sim se faz jus a uma prorrogação, né? Então, muito disso vai se dizer o resultado desse trabalho, dessa avaliação da nossa base de ativos, né? É justamente esse olhar regulatório, tá? Então, esse é um aspecto que eu gostaria de pontuar. O outro é com relação a, ratificando essa questão dos aditivos que o Éden comentou, né? Para nós é de extrema relevância essa questão dessa interpretação, tanto nós nos depararmos com esse encontro, né, de interpretações em que nós temos dentro da Corsã, junto com esse olhar que a Agergs está conferindo para a possibilidade de prorrogação. Então, é evidente que a prorrogação ela pode se dar com a adequação das metas. Eu acho que isso o conselheiro foi muito assertivo, junto com as diretorias técnicas e jurídicas. E a comprovação da capacidade financeira da Corsã. Por que essa relevância nesse sentido e por que tanto o Éden está enfatizando isso, assim como eu estamos enfatizando? A gente sabe que esse processo ele tem um julgamento específico em relação à área de abrangência da PPP da região metropolitana, mas ele tem um reflexo muito importante no planejamento que está vigente dentro da Corsã. Justamente esse nosso olhar para atendimento dos compromissos, né, das obrigações que nós assumimos para os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos projetos relevantes dentro da empresa e essa interpretação que está sendo dada hoje, ela é de extrema importância até numa questão do próprio interesse público, né? Então, é nisso que eu quero enaltecer a importância desse julgamento de hoje e a importância que isso fique bem claro, assim, ratificado nessa decisão. Tá? Eu acho que, em breves palavras, é isso que eu tinha a dizer e, quem sabe, contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Agora sim, passo a palavra para o prefeito de Viamão, Valdir Bonato. 10 minutos, senhor prefeito. Sim. Boa tarde, tudo bem, os conselheiros? Eu estou convidando também para participar aqui comigo o meu vice-prefeito, que é engenheiro, tá? Que é engenheiro e que participou aí das nossas reuniões de discussão sobre o Plano Municipal de Saneamento, né? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá ok? Sim. Perfeito. Sim, está bem. O Nilton, que participou dos processos aí no nosso Plano Municipal de Saneamento, né? Que nós fizemos lá em 2014 e 2015, e que originou a nossa definição e o nosso contrato com a Corsã, né? Para a retomada das atividades da prestação de serviço de água. E também fizemos adequação na sequência. O nosso plano era para 30 anos e, por solicitação da Corsã, na época, organizamos e adequamos ele para 40 anos, né? Para que tivesse viabilidade de implantação junto à Corsã, né? De busca de parceiros para a implantação da PPP. Na sequência, teve vários processos, né, podemos dizer, sobre essa questão, especialmente de adequação da PPP, mas fundamentalmente na questão do abastecimento de água, né, que nós tínhamos aqui no nosso plano e no nosso contrato com a Corsã, da construção do Maeta, né, estação de tratamento de água aqui no município, captado, distribuído, e que em 2018 teve alteração, do qual não consta, ou não faz parte aí da discussão da Agergs, este aditivo que aconteceu, o aditivo que aconteceu posterior, que aconteceu em 2020. O que está em julgamento, discutido, que é o que eu acompanhei aqui,
é o aditivo de 2018, adequando os prazos, né, tendo em vista a necessidade da negociação e a uniformização dos municípios da região para fazer parte do processo, né, da PPP. Nesse sentido, a nossa manifestação do governo, né, já tivemos reunião com a Corsã tratando de algumas questões pontuais, mas o que nós temos e apreciado já pela AGERGS, né, que é o primeiro aditivo, estamos de acordo com ele, né, o que nós temos aí pela frente para enfrentar ainda é o segundo aditivo que não está na agenda da AGERGS ainda, né, porque estava na agenda da AGERGS o primeiro aditivo, que de certa forma está sendo considerado ou avaliado aí como parte integrante do conjunto dos municípios da região metropolitana, buscando aí a melhoria da qualidade do serviço, especialmente na parceria pública-privada do esgotamento sanitário. Eu não sei se o Nilton quer... Não, acho que está bem colocado pelo prefeito. A gente fez a concordância, né, porque não mexiam nas regras do abastecimento de água e teria uma antecipação de 30 anos para 11 anos da implantação do esgotamento sanitário, não mexendo nas regras do fundo, que era um fundo muito vantajoso do município, o Fundo de Gestão Compartilhada, onde nós tínhamos uma receita de quase 30% do esgotamento sanitário, propiciando que a gente pudesse aqui investir muito em infraestrutura e antecipar, inclusive, algumas redes junto com a Corsã, daquelas vias que a gente achasse mais importante. Então, o aditivo para nós foi vantajoso na questão de antecipar de 30 para 11 anos a execução de todas as obras de esgotamento sanitário. Então, em relação ao primeiro aditivo, nada contra, concordamos, e a Corsã tentou mudar as regras do fundo, mas a gente não aceitou, e depois, posteriormente, 2 anos, quando a gente não estava aqui, fez aí uma alteração muito drástica, com prejuízos graves aqui à população e ao município, mas deve ser objeto de uma próxima discussão, e até a gente solicita, se a GERGS quiser antecipar essa discussão, pode colocar em pauta para que a gente possa fazer o nosso posicionamento, inclusive enfrentamos junto com o Ministério Público aqui, local e estadual também, todas essas questões estão postas lá no inquérito civil que ainda está em discussão. Ok. Mais alguma questão, senhores? Então, muito obrigado, senhor prefeito, pela participação. Por fim, nós teríamos aqui, eu não sei se confirma ou não, a possibilidade do prefeito de Gravataí, Luiz, prefeito Zafalon, não sei se está presente ou se quer se manifestar, ou não está presente. Acho que não está presente, né, Eleonora? Não está presente, presidente. Tá, então, muito obrigado. Bom, então, passada essa etapa, então, das manifestações, eu devolvo a palavra para o nosso relator, conselheiro Mangion, para que ele apresente a justificativa do seu voto. Da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência. Ademais, a Lei Federal 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação do órgão regulador. Nos convênios firmados entre a AGERGS e os municípios, foram delegados à AGERGS, dentre outras funções, a de homologar o contrato de programa, objetivando a delegação de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, conforme previsto no inciso 10 da subcláusula única da cláusula 3ª dos contratos firmados. Foram encaminhados pela Corsã para homologação os aditivos aos contratos de programa celebrados com os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Sapucaia do Sul, Viamão e, posteriormente, o de Guaíba. Como a AGERGS não possui convênio de regulação com os municípios de Esteio e Sapucaia do Sul, os aditivos desses municípios não serão objeto de apreciação por este relator. Conforme apresentado pela diretoria jurídica, os aditivos são mais ou menos padronizados, prevendo a inserção de cláusula concedendo autorização municipal para a contratação de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. B.
a inclusão de cláusula para a prorrogação da vigência de todos os contratos de programa por mais 37 anos, com previsão da possibilidade de dilação por igual período. C. Previsão de cobrança da tarifa de esgoto pela disponibilidade da rede coletora. D. Inclusão da obrigação municipal de participação ativa na governança da parceria, na pessoa do prefeito ou de pessoa por ele indicado. E o modo como os serviços serão implantados e a constituição e ou alteração dos fundos municipais de gestão compartilhada, diferentes para cada município. A grande questão que está sendo debatida para a homologação ou não dos aditivos aos contratos do programa, de maneira completa, é a possibilidade de previsão de prorrogação dos prazos contratuais. Em todos os aditivos, há uma cláusula que prevê que o contrato poderá ser prorrogado por igual período de 37 anos, por intermédio de termo aditivo, mediante manifestação expressa das partes com 1 ano de antecedência. A diretoria jurídica, num primeiro momento, manifestou-se contra a possibilidade desta previsão contratual, a despeito de a lei de concessões não possuir disposição expressa quanto à inviabilidade de prorrogação, pois a inclusão prévia de tal medida em editais, contratos ou aditivos contratuais não se coaduna com o princípio da igualdade. B. A prorrogação não deve ser prevista de forma antecipada a teor do entendimento adotado pela Procuradoria-Geral do Estado, consonante informações 77, 78 e 80 e 81 de 2009, exemplificadamente. E pela própria AGERGS, através da análise dos editais de concessões de rodoviárias em 2010. E conforme a jurisprudência apresentada, que seria inconstitucional a previsão genérica e abstrata, introduzida a prioristicamente no edital, propiciando a prorrogação do prazo de concessão, que a prestação de serviços públicos se realizaria durante o período de tempo necessário para a obtenção de uma certa margem de lucro e atingido o termo final, encerrar-se-ia o empreendimento privado, que assegurar ao concessionário a prorrogação do prazo da concessão equivaleria a atribuir-lhe uma vantagem incompatível, e as tarifas são fixadas segundo critério que permitam a recuperação dos investimentos realizados ao longo do prazo da concessão. Por sua vez, a Corsã apresenta que inexiste vedação legal quanto à previsão de prorrogação, uma vez que concessões de serviços públicos não possuem prazo de vigência limite, nem restrição de prorrogação, desde que motivado. Nesse aspecto é importante frisar que, quanto das alterações regulatórias do setor saneamento a partir da sanção da Lei 14.026 de 2020, todos os aditivos aos contratos de programa estavam assinados, produzindo seus efeitos legais. E a previsão de possibilidade de prorrogação por mais 37 anos contempla procedimento prévio à sua efetivação, oportunizando manifestação e, por conseguinte, motivação das partes sobre essa faculdade contratual. Essa possibilidade de discussão prévia, portanto, descaracteriza a afirmação de vigência por prazo indeterminado. Em um segundo momento, a diretoria jurídica acrescenta que obter-se autorização genérica de forma antecipada para prorrogação por prazo idêntico à vigência original, sem delimitação do objeto, até porque seria impossível prever, é temerário. Há vasta posição doutrinária nesse sentido. B. Que diante do previsto na Lei Federal 14.026 de 2020, a homologação ou não deste ponto específico, previsão de prorrogação por mais 37 anos, requer expressa determinação para a implantação dos ajustes necessários, uma vez que a lei determinou que os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, devem viabilizar a universalização dos serviços de esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033,
ou impreterivelmente a 1º de janeiro de 2040. E C, opinando no final pela homologação dos termos aditivos, com determinação para a readequação do planejamento até 31 de março de 2020, fins de atingimento das metas até 31 de dezembro de 2033, ou impreterivelmente até 1º de janeiro de 2040. Por último, em manifestação complementar, a diretoria jurídica, através da informação 173/2020 DJ, apresenta: nesta esteira, evoluindo no entendimento, opinamos por meio da informação 124/2020 pela homologação integral dos aditivos celebrados por conta da PPP, inclusive no tocante à previsão de opção preliminar pela prorrogação de 1 ano de antecedência ao encerramento do prazo contratual. Até lá, certamente muito terá mudado de modo de prestação dos serviços, terá mudado no modo de prestação de serviço. Não bastasse, há que se frisar, como já destacado na informação 124/2020, que o novo marco assegura o ato jurídico perfeito, incluindo aditivos e renovações. Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, sem perder de vista a necessidade de readequação das metas até 31 de março de 2022, impreterivelmente. Com relação ao aditivo de Viamão, cita que não apresenta cláusula do prazo de 37 anos, nem previsão de prorrogação, visto que já tinha prazo de 40 anos, com previsão de possibilidade de prorrogação por mais 40 anos. Quanto ao aditivo de Guaíba, verificou-se tratar-se de instrumento semelhante na essência aos já analisados na informação 66/2019. Cabe aqui repetir quais as metas de universalização previstas na Lei 14.026/2020, nos seus artigos 11b caput e parágrafo 9º. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento, seja contrato de programa, seja contrato de concessão, deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de percentuais de 99% e de 90% para água e esgoto, respectivamente, até 31 de dezembro de 2033, com permissão para dilação até janeiro de 2040. Verificando a modelagem da PPP, constatei que a principal meta do projeto é a universalização da coleta e tratamento do esgoto sanitário nos municípios abrangidos pelo projeto. E a universalização pretendida corresponde ao atendimento de 87,3% da população em até 11 anos até o início do projeto. Como o início do projeto da PPP foi agora em dezembro de 2020, em dezembro de 2032, deverá estar universalizado em 87,3% da população dos municípios envolvidos a coleta e o tratamento do esgoto sanitário. Assim, faltaria uma pequena parcela a ser executada para atingir os percentuais de universalização estabelecidos na lei até o final de 2033, sendo que ainda haveria possibilidade de prorrogação da universalização até janeiro de 2040. Assim, entendo que o alerta extremamente relevante feito pela diretoria jurídica está atendido pela modelagem da PPP, e pequeno percentual que está faltando poderá ser executado pela própria Corsan ou pelo parceiro privado. Conforme apontado pela diretoria jurídica, haveria entendimento no Estado de que a prorrogação não pode ser realizada, salvo como uma das medidas de readequação econômica financeira do contrato, uma vez que o prazo contratual é estabelecido em função da necessidade de amortização.
e justo retorno dos investimentos realizados. Acontece é que, no caso do saneamento, o poder concedente é o município e as câmaras de vereadores autorizaram a possibilidade de prorrogação. A lei número 3.172 de maio de 2018 de Alvorada, artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo a alterar a redação dos instrumentos aprovados na Lei número 1903, de 10 de janeiro de 2008, para que a Corsã adote todos os procedimentos para a contratação de parceria público-privada na forma da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e Lei Estadual 12.234, de 13 de janeiro de 2005, conforme exposto a seguir. 2. Alterar o contrato de programa firmado com a Corsã em 28 de agosto de 2008, por meio do qual foi adequada a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. B. Na fixação do prazo de vigência de 37 anos a contar da data da assinatura do termo aditivo autorizado por esta lei, prorrogáveis, conforme disposto no contrato, visando torná-lo compatível com o prazo de vigência da parceria público-privada. Eu não vou ler o texto de todas as leis, porque todas são iguais. A Lei 4.345, de 9 de março de 2018, de Cachoeirinha, a Lei 4.584, de 25 de outubro de 2017, de Eldorado do Sul, a Lei 3.972, de 2 de maio de 2018, de Gravataí, a Lei 3.653, de 9 de abril de 2018, de Guaíba, e a Lei Municipal 4.936, de 2020, de Viamão, que é um pouquinho diferente, né? Que diz assim, ó, fica o município autorizado a promover alterações nas metas de universalização de água e esgoto mediante aditivo, de modo a compatibilizar o contrato de programa com a Corsã, parceria público-privada realizado pela Corsã. Desta forma, verifico que há uma padronização na legislação dos municípios, onde há fixação do prazo de vigência em mais 37 anos, prorrogáveis conforme disposto no contrato, visando torná-lo compatível com o prazo de vigência da PPP, exceção ao de Viamão, cujo contrato de programa CP 092.1, firmado em 24 de dezembro de 2015, já previa que o mesmo vigoraria pelo prazo de 40 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, cláusula 6ª e 7ª. Portanto, a autorização legislativa é para permitir a prorrogação dos contratos de maneira a compatibilizá-los com o prazo de vigência da PPP. Ocorre que a concessão administrativa terá duração de 35 anos a contar da data da assinatura do termo de início dos serviços e vigorará até dezembro de 2055. Já os contratos de programa estenderam suas vigências para as seguintes datas: Alvorada, julho de 2055, Cachoeirinha, junho de 2055, Eldorado do Sul, maio de 2055, Gravataí, junho de 2055, Guaíba, abril de 2057 e Viamão, dezembro de 2055. Portanto, exceto Guaíba e Viamão, as datas dos vencimentos dos contratos de programa já se encerram antes do término da PPP, já havendo assim a necessidade de ajustá-los. Além do mais, é preciso relembrar a dificuldade política e cultural que os contratos de concessão e de PPP enfrentam, particularmente em nosso Estado.
Um contrato de duração de 35 anos está sujeito a uma série de intercorrências durante a sua execução, que muito provavelmente venham causar desequilíbrios contratuais, a exemplo do ocorrido nos contratos do Programa Estadual de Concessão Rodoviária. Cabe aqui referir a manifestação da Diretoria de Tarifas quando se refere ao encerramento do prazo contratual. Os valores não amortizados no prazo do contrato de programa podem ser recuperados através da prorrogação do mesmo, da quitação por parte do município à Corsã do valor correspondente, da solução através de mediação de conflitos ou mesmo judicialmente. E relembrar o entendimento vigente no Estado de que a prorrogação não pode ser realizada, salvo como uma das medidas de readequação econômica e financeira do contrato, uma vez que o prazo contratual é estabelecido em função da necessidade de amortização e justo retorno dos investimentos realizados. Portanto, o legislador municipal, ao prever a possibilidade de prorrogação, visando torná-lo compatível com o prazo de vigência da parceria público-privada, talvez já estivesse visualizando a demora nos trâmites processuais até a contratação da própria PPP, bem como de eventuais ajustes que porventura viriam se fazer necessários quando do término da concessão administrativa. Desta forma, concordo com a Corsã de que a previsão de possibilidade de prorrogação por mais 37 anos contempla procedimento prévio à sua efetivação, oportunizando manifestação e, por conseguinte, motivação das partes sobre essa faculdade contratual. Também é importante repetir que a diretoria jurídica evoluiu no seu entendimento, opinando pela homologação integral dos aditivos cerebrados por conta da PPP, inclusive no tocante à previsão de opção preliminar pela prorrogação com 1 ano de antecedência do encerramento do prazo contratual. No momento adequado, os responsáveis pelas administrações municipais deverão verificar o juízo de conveniência e de oportunidade de efetivarem ou não a prorrogação de seus contratos de programa, bem como de estabelecerem o prazo de prorrogação, se for o caso. Entendo, por fim, que não havendo vedação legal, não cabe ao regulador, de antemão, restringir aquilo que foi previamente ajustado pelos poderes legislativos municipais, gestores das administrações e prestadores de serviço, reduzindo o leque de soluções que muito provavelmente poderá vir a ser utilizado no futuro. Diante destas breves considerações e de toda a fundamentação apresentada no expediente, voto por 1. Homologar o terceiro termo aditivo ao contrato de programa do município de Alvorada, o segundo termo aditivo ao contrato de programa do município de Cachoeirinha, o primeiro termo aditivo ao contrato de programa do município de Eldorado do Sul, o segundo termo aditivo ao contrato de programa do município de Gravataí, o segundo termo aditivo ao contrato de programa do município de Guaíba, o primeiro termo aditivo ao contrato de programa do município de Viamão e o segundo termo aditivo ao contrato de programa do município de Viamão. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Mais uma vez, lhe cumprimento pela qualidade e profundidade da análise que foi empreendida. Eu passo a palavra agora para o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes, bem como o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Eu abro a palavra agora para os demais conselheiros, conselheiro Kleber, conselheiro Alexandre,
para algum comentário, algum esclarecimento adicional, se necessário for. Eu estou satisfeito também com o relatório, nenhuma observação. Parabenizando também o conselheiro Mangeon pela excelência do relato. Muito obrigado. Conselheiro Kleber. Apenas a dizer, presidente, já cumprimentando todos, que esse processo de homologação dos contratos de programa é extremamente necessário, uma vez que os municípios sozinhos não estão preparados para atender essa demanda que a lei exige no prazo que ela determinou. Então, vejo como extremamente importante e fundamental a ocorrência dessa tomada de decisão da Corsan em ampliar os prazos dos contratos de programa. E também parabenizo o conselheiro relator pela profundidade do trabalho apresentado e lido aqui. É isso aí, presidente. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Então, agora devolvo a palavra, então, para o conselheiro Mangeon, para, então, emita finalmente seu voto. Eu agradeço as manifestações dos colegas e mantenho o voto. Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Obrigado. E eu, de minha parte, também acompanho o voto do relator, cumprimentando a Corsan pela iniciativa e o conselheiro, mais uma vez, pela brilhante voto proferido. Então, o relatório do conselheiro Mangeon está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Dando continuidade à nossa reunião, à nossa sessão ordinária, eu passo comunicações. Então, informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 0015443900/19-0, que trata de recurso da CE Distribuidora, a decisão sobre ressarcimento de valores pagos a maior pela empresa Kessler & Kessler Congelados Light Limitada, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Também temos o processo de número 0021173900/14-6, que trata da homologação da destinação do montante excedente arrecadado com a cobrança de disponibilidade da rede de esgoto pela concessionária PRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, nós temos o processo de número 0007700/20-0, que trata de recurso da CEGT ao auto de infração de número 0015/2020, a Gergs SFG, relativo a PCH Capiguí. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, então estará estreando o conselheiro Alexandre nos seus pareceres, e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. E também informar que está pautada para o dia 23/2/2021, a sessão de número 06/2021, a análise do processo de número 00085439000/19-0, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 05/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon. Então, passamos agora para o item final da nossa pauta e abro a palavra para os senhores conselheiros para tratarmos de assuntos gerais que, porventura, gostariam de colocar e expor na reunião do Conselho. Presidente, eu tenho um assunto.
Por favor, conselheiro Mangeon. Ocorreu um fato na semana passada que me deixou deveras preocupado. Uma portaria da PGE designando um coordenador setorial da PGE para trabalhar dentro da Agergs, né? Eu já tinha ouvido esses assuntos alguns meses atrás e como eles não andaram, eu achei que tinham morrido, né? Mas esse é um assunto que, na minha opinião particular, e no momento que nós estamos vivendo no Estado, eu acho que é uma coisa muito temerária, muito ruim, e para mim eu considero isso como uma intervenção do Poder Executivo através da PGE dentro da agência de regulação, né? Na portaria tem uma série de poderes que esse novo coordenador setorial vai ter, e eu acho assim excessivo esse tipo de atribuições que são dadas à pessoa que virá, né, se vier, né, e acho muito temerário, mais temerário ainda do que ocorreu em São Paulo, quando a lei determinou que eventuais desequilíbrios deveriam ser objeto de consulta ao poder concedente. O fato de ter um procurador setorial trabalhando dentro da Agergs e orientando e coordenando os nossos pareceres, para mim, é o que a literatura clássica chama de captura de um dos poderes de uma das partes. Então, eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul está dando um passo atrás, e eu não acredito que, com base no que eu conheço e tenho ouvido dos discursos do governador e do novo chefe da Casa Civil, que eles tenham tomado conhecimento deste ato do Procurador-Geral do Estado. Ainda mais no momento que o Estado está tentando criar novas parcerias, novas concessões. Eu acho que é extremamente temerário o ato emitido pela PGE, né? E eu, na minha humilde posição aqui deste conselho, eu vou sugerir que o senhor, como presidente da instituição, e o conselheiro Alexandre Porce, os dois indicados pelo governador do estado, então, que devem ser pessoas assim que devem comungar de uma confiança do governo do estado, do próprio governador, eu vou solicitar, se os senhores concordarem, que conversasse com o governador, ambos, né, conversasse com o governador e tentassem reverter este ato. E eu tenho certeza absoluta que não deve ter tido a discussão adequada junto ao núcleo forte do governo do Estado, do Poder Executivo. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Mangeon. Conselheiro Alexandre. Bom, primeiro eu queria apenas registrar a minha honradez pessoal de participar aqui, integrar o conselho, a primeira reunião que eu estou participando, né, e também em função de estar participando de um conselho onde a base, na verdade, né, de uma instituição com uma alta densidade técnica. Eu já havia mencionado isso lá na ocasião da posse, né, e espero estar aí colaborando, colocando toda a minha base de conhecimento e experiência à disposição. Aproveitando a questão levantada pelo conselheiro Luiz Mangeon, né, eu compartilho da preocupação dele, né, já queria deixar registrado isso também. Eu já acompanhei a atuação dessas coordenadorias setoriais da PGE, na Secretaria de Fazenda, também da Secretaria de Planejamento, e até entendo que em alguns órgãos é de fato necessário, né, dado, né,
a complexidade do que está ali envolvido na atuação, né, necessidade de algum suporte, complementação jurídica. Mas como a Procuradoria ela é, né, um agente defensor do Estado, né, que é o poder concedente, e é um elemento que tem interesse dentro de todo o espaço aí do regulatório da agência, realmente eu acho que é uma questão que caberia fazer uma boa reflexão, e eu coloco aí à disposição do conselheiro Sena, caso queira marcar alguma reunião, conversa, para a gente aprofundar um pouco mais isso. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Kleber, quer se manifestar a respeito? Presidente, eu comungo da preocupação do Mangeon e vejo com extremo pesar essa ingerência da PGE no jurídico da Agergs, uma vez que a PGE não vem para somar, ela vem para aprender. E como tal, até aprender, vai mais prejudicar do que ajudar. E nesse momento que nós precisamos fortalecer a agência, como diz bem o governador e o próprio secretário, eu acho que nós precisamos da independência da agência. Mas pelo que se vê com essa manifestação e essa indicação, talvez eles estejam preocupados com a independência da agência, pelo que se viu em outras agências aí no país. É isso. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Petersen, quer se manifestar? Presidente, apenas reforço as palavras do conselheiro Kleber e comungo plenamente com a preocupação do conselheiro Mangeon. Ok, muito obrigado. Bom, eu também fui, de certa forma, surpreendido. Na realidade, nós temos duas resoluções e uma portaria publicadas no Diário Oficial. A resolução, o Procurador-Geral do Estado define todo o modus operandi, vamos dizer assim, dos setoriais nas autarquias, mas eu tenho certeza... Então, e o outro ato lá que é de portaria já é indicando, então, o setorial e o substituto. Mas eu prefiro, e tenho certeza, na verdade, que houve algum engano por parte do governo do Estado, né? E a minha expectativa é que, em sendo observado que houve um engano, haja uma reparação e uma correção. A palavra que foi utilizada pelo conselheiro Mangeon está adequada. Se isso acontecer, realmente estamos falando da captura, que é uma palavra extremamente forte, mas que, por outro lado, caracteriza perfeitamente o ato de remover a independência, que é absolutamente vital, fundamental para uma agência que possua espinha dorsal. Tá? Então, como nós não vamos, a Agergs até agora não foi, jamais, mesmo nos momentos mais duros da sua existência. Molusco, né? Então nós vamos continuar tendo espinha dorsal. Acredito, tenho certeza que foi um engano. Isso foi um engano. Quando o pessoal falou em autarquias, esqueceu que a Agergs é uma autarquia especial. Então, eu já estive, a partir da publicação deste ato, eu já estou conversando junto ao governo, junto à secretaria a qual nós estamos vinculados, e ao governo de uma forma mais ampla, exatamente no sentido de identificar como que o governo vai corrigir este equívoco, que certamente foi um equívoco, não consigo imaginar outra circunstância senão esta. Como foi dito, o governo está aparentemente extremamente empenhado. Eu estive pessoalmente no leilão da 287, lá na B3, né? Um evento de dimensão nacional, toda a mídia nacional cobrindo, ou seja, um evento de grande porte. E o grande pressuposto, inclusive na visão dos investidores, é a independência da agência em todos os sentidos. O conselheiro Alexandre caracterizou muito bem, e por isso que eu acredito que foi um equívoco por parte do governo, e ele deve ser corrigido, eu espero, porque se isso não acontecer, obviamente a gente está diante de um grande problema. Hoje a agência
ela é benchmark. Nós não temos nada que copiar do governo federal, nada do governo dos estados que já fazem e adotam algumas práticas. Nós somos a referência. E a lógica do benchmarking, a lógica da racionalidade diz que os benchmarks a serem buscados são os que melhores, senão não é qualificação. Então, eu tenho certeza que isso deve ser revisto. E eu prefiro, então, que a gente agora, agradecendo essa contribuição que o conselheiro Mangeon trouxe, essa é uma preocupação que já me foi reportada por boa parte da casa, por exemplo, também em relação a isso. Então, nós já eu estou trabalhando já bastante intensamente nesses últimos dias, incluindo o final de semana, né, para que a gente consiga esclarecer exatamente o que está acontecendo, etc. Mas eu tenho certeza que esse equívoco, que é assim que eu considero, espero que seja revisto. Isso não significa que, como já existe algo publicado no Diário Oficial, nós, obviamente, já estamos solicitando a nossa diretoria jurídica que faça uma análise e subsidie o Conselho para que nós possamos ir avançando em relação ao impacto que esta resolução publicada no Diário Oficial traz em relação à agência, né? Mas eu insisto, né? Eu espero que o governo faça a correção adequada e que todos nós sabemos que tem que ser feita. Então, o nosso jurídico já está começando a trabalhar, e eu acho que é importante que a gente faça essa deliberação aqui, não sei se é deliberação, mas pelo menos fique claro que o nosso judiciário, não sei qual é a melhor expressão para a gente utilizar, mas o nosso jurídico já vai, então, estar aí analisando com mais profundidade o que significa exatamente e o impacto desta resolução, e acho que nas nossas próximas reuniões ordinárias, ou, se necessário, alguma extraordinária, nós possamos, então, estar analisando isso com base numa análise mais detalhada e profunda por parte do nosso jurídico. Eu acho que assim fica mais ou menos bem, né? E, enquanto isso, nós vamos continuar conversando para saber exatamente aí como é que esse equívoco, que certamente foi um equívoco, eu não tenho a menor dúvida disso, pode ser revertido para evitar danos, diria, inestimáveis para o equilíbrio que a gente tanto busca para dar e assegurar aos nossos investidores, que tanto o Estado precisa, o ambiente regulatório estável dentro das normas. Eu insisto, a Gergs, nesse quesito, é o benchmark. E quem é o benchmark tem que ser copiado, não copiar o que não é benchmark, né? Então é isso. Se mais alguma questão a ser colocada nos assuntos gerais? Eu tenho um questionamento, presidente, antes de encerrar a sessão. Aí. Então. Eu tenho visto aí manifestações no país quanto à questão do carnaval, e não tem um movimento de governo aí para transformar o carnaval em dia útil? Olha, sinceramente, eu desconheço. O calendário do governo, acho que manteve o mesmo ponto facultativo. Pois é, porque eu vi que na nossa próxima reunião, dia 23, então pula o dia 16, por isso que eu me lembrei de fazer essa pergunta. Sim. O calendário do Estado estabelece ponto facultativo. Tá, mas de qualquer forma, conselheiro Kleber, não sei se é essa a sua preocupação, mas se por acaso nós precisarmos e algumas questões não evoluírem, nós podemos convocar alguma sessão extraordinária, né? Mas vamos ver como é que a gente evolui aí em relação a isso. Acho que a informação... Não tem problema quanto a isso, mas era curiosidade mesmo. Tá. Muito obrigado. Ok. Bom, eu tenho, na realidade, mais um tópico aqui, que eu acho que é importante também de comunicar dentro dos assuntos gerais aí para os senhores conselheiros, né? Nós tivemos, algumas semanas atrás, então, que eu acho que até já relatei isso, o Ministério Público Estadual, que nos procurou para auxiliá-los numa mediação que eles devem estar conduzindo no município de Santa Maria, em relação às questões de transporte municipal lá. Obviamente que nós não
nós não regulamos o transporte em nível urbano, o transporte que regulamos é em nível metropolitano e o intermunicipal no estado, né? Mas pela expertise da AGERGS, pela história da AGERGS, pela qualificação técnica da agência, o Ministério Público procurou para que, buscando ver a possibilidade, enfim, de algum tipo de colaboração e cooperação aí para tentar avaliar as questões lá de Santa Maria. Só para sintetizar, o sistema está muito perto do colapso, né? Existe um contrato, ao contrário de boa parte dos municípios daqui do estado, que não tem um contrato de concessão, mas o contrato reproduziu as velhas práticas e, obviamente, levou para onde leva. É óbvio que, enfim, está levando para a obviedade de que ele está apresentando problema. Agora também, há poucas semanas, 2 semanas atrás, nós também fomos procurados, agora pelo Judiciário, né? A mediação lá, a equipe de mediação do Judiciário aqui do Estado, para uma situação muito semelhante em relação ao município de Porto Alegre. Né? Bom, e nós tivemos agora participamos da primeira sessão, convidados lá pela juíza responsável pela mediação. Fomos convidados, na figura de convidados, e ao sermos convidados, ficou muito presente lá que o pessoal gostaria muito que nós participássemos. E aí nós informamos que, na realidade, nós não temos uma cobertura, né, para que estejamos participando, a título de colaboração, talvez, né? Mas nós não temos, entre as nossas atribuições, participar de discussões municipais, mesmo que seja uma mediação por parte do Poder Judiciário. Né? Então, na realidade, a gente deu essa informação, né, e informamos que nós não temos essa possibilidade. Tá? E, por fim, Estela, me ajuda até, por favor, agora a gente foi informado lá pelo pessoal da mediação do Judiciário, que eu não sei se chegou o convite, Estela, mas para participarmos de uma mediação também, só que agora no caso do metropolitano. E aí sim, se o metropolitano, uma questão do metropolitano, aí nós temos necessariamente que participar, aí sim é dever de ofício, né? Mas até, Estela, se puder eu não sei se chegou já o convite, alguma informação adicional em relação a isso. Chegou muito vago, assim, só dando o horário, né, que vai ser online, né, essa reunião, e acho que nem o Sejus, que tinha muitas informações, é um pedido inicial das empresas, é um conjunto de empresas, pelo que a juíza comentou. Ela citou o nome do advogado, o doutor Dario, né, que parece que encabeça esse pedido, alguma coisa assim, mas ela também não nos passou nenhum documento, acho que a Luciane ia tentar obter mais alguma informação, e a princípio na quinta-feira, às 16 horas, online. Ela só passou, na verdade, o horário. Perfeito. Bom, mas a gente não sabe exatamente nem exatamente qual é o foco ou o motivo, enfim, da mediação. A gente vai ter que se fazer presente lá nessa, aí nós temos, obviamente, faz parte das nossas atribuições, mas, por outro lado, existe o poder concedente, então a gente tem que primeiro saber exatamente do que se trata. Qual é a grande preocupação que a gente tem, né, que agora a gente começa a ser visto como sendo, e somos, né, alguém que tem uma independência, que eu espero que permaneça assim, né? Nós somos independentes, nós temos qualificação técnica, nós temos expertise, a gente conhece muito sobre o setor, né? Então, muito provavelmente, assim como Santa Maria, no caso do Ministério Público da mediação, assim como Porto Alegre, no caso da mediação feita pelo Judiciário, e eu, inclusive, tive a oportunidade depois de lembrar para o pessoal lá da mediação, num determinado momento lá, em que, como o Rio Grande do Sul tem cerca de 400 municípios, né, nós, como a AGERGS, temos que ter um cuidado muito grande, né, e ter uma base muito formal que nos embasa, que o risco é que a gente acabe tendo que fazer e participar de mediações de 400 municípios. Isso não é factível, não é razoável.
E como o problema é o mesmo, talvez esteja chegando a hora de todo mundo parar e fazer uma grande, eu brinco, uma grande concertação. Eu não gosto dessa palavra, mas concertação com C, né? E assim, puxa, o motivo é sempre o mesmo, o fenômeno é sempre o mesmo. A gente que é da academia aí, né, Porce? A gente sabe, puxa, então, quem sabe a gente trata isso no atacado e não no varejo. E faz um grande... E resolve o problema, porque a gente já viu que a causa é a mesma, né? A consequência é a mesma, então, puxa, isso aí é muito primário até em termos de que está caindo de maduro uma solução. Só que nós, a GERGS, temos uma limitação institucional, formal, e obviamente a gente não pode participar do que não é a nossa atribuição, né? Mas o que eu gostaria até era de, então, dar essa informação do que está acontecendo, né? Obviamente que quando chegar, se for necessário, tomarmos alguma decisão, etc., a gente vai estar discutindo isso no Conselho, né? Mas essa informação é importante, quer dizer, em síntese, né? Nós estamos sendo extremamente demandados, né? Ajudarmos, entre aspas, a saída de um grande imbróglio, que é o transporte público, que está muito perto do colapso, seja ele do ponto de vista urbano, quer seja ele do metropolitano. O metropolitano está sob a nossa égide, assim como o intermunicipal, mas os urbanos não estão. Tá? E, aliás, nada que não fosse previsível que acontecesse, só que está chegando a hora agora de ter que corrigir, né, consertar e ter projetos muito mais robustos para que possam enfrentar as próximas décadas aí. Esse modelo, todas as evidências indicam, ele fracassou, né? E agora, enfim. Mas esse é o desafio que está posto aí para as autoridades municipais, para o Judiciário, para o Ministério Público, né? Para nós, para o poder concedente, no caso do Estado também. Então, vai ter que ter uma grande discussão para saber exatamente para onde vai isso tudo. O que certamente não pode acontecer é que não haja transporte público, mas nós estamos, talvez, diante de um caso muito próximo do colapso e não haver transporte público. Mas vamos lá, então. Então, muito obrigado a todos aí.